Olá, estamos de volta. Esse é o Saúde Ativo, o programa que fala sobre a sua saúde, que além de dar dicas importantes para o seu dia a dia, traz discussões também importantíssimas no âmbito acadêmico, descobertas, enfim. Tudo que é relacionado à ciência, à área da saúde, a gente está trazendo aqui todas as semanas, às quartas-feiras, especificamente às 9 horas da noite, aqui na TV Nordestina. E além de você nos acompanhar aqui na TV, pode nos acompanhar no canal do YouTube também, o canal TV Nordestina Oficial, ou através do portal em tempo real, vale dizer isso, ao vivo. Você nos acompanha através do tvnordestina.com.br. Nos estudos conosco hoje, o Dr. Márcio Cavalcante. A gente está falando sobre doenças, problemas do ombro e do cotovelo, também sobre a saúde nessas partes do corpo. A gente pouco escuta falar, na verdade, sobre a saúde do ombro, do cotovelo e dessas articulações importantíssimas do corpo humano, que são sempre acometidas aí com problemas muitas vezes limitantes. Bom, dicas nunca são demais, a gente está trazendo dicas aqui também de tratamento, prevenção, enfim, todo esse contexto muito bacana, mas a gente não pode esquecer dos nossos parceiros, estão sempre conosco aqui caminhando no dia a dia. A gente traz parceiros aqui conosco, um deles é o Dr. Márcio Cavalcante, que está com a gente aqui nos estúdios, acabei de falar sobre ele é ortopedista, é traumatologista, tem especialização em cirurgia do ombro e do cotovelo e também em traumatologia do esporte. Ele atende lá na rua Nilo Peçanha, na Clínica Maior, número 636, em frente à Igreja do Rosário. Muito fácil de encontrar, inclusive. Também realiza atendimentos lá na Campo Imagem, na rua Rodrigues Alves, 603, no bairro da Prata. O telefone para contato para você marcar sua consulta com o Dr. Márcio é o 3341 1089. Para mais informações, você pode acessar o portal marciocavalcante.med.br. Olha só, outro parceiraço nosso também é a Ótica Prisma. Que tal deixar o seu óculos em casa e sair por aí de lentes de contato? Elas são ideais para praticar esportes e aquela fecha com o rosto mais bonito. Enfim, a Ótica Prisma tem as melhores marcas de lentes de contato para você e o preço é tão leve quanto o seu novo visual. Dê um tempo nos óculos, invista na beleza. A Ótica Prisma fica na rua Afonso Campos, número 2B, telefone 3341 0043, no centro de Campina Grande. Olha só, outro parceiro nosso também é o Centro Paraibano de Oncologia e Hematologia, que disponibiliza uma sede aqui em Campina para dar esse suporte e oferecer de maneira especializada os melhores tratamentos oncológicos e preventivos para os seus pacientes. O CPO fica na rua Capitão João Alves de Lira, número 893, lá na Bela Vista. O telefone para contato é o 3321 1806. Outro parceiraço nosso também, a gente não pode esquecer, claro, o Dr. Rodrigo Vieira. Ele é cardiologista, intervencionista, também professor acadêmico, e a gente sabe muito bem que cuidar da saúde cardiovascular é vital. É por isso que ele atende lá na Provasc, que é uma clínica especializada justamente na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares. Você ainda conta com exames como teste ergométrico, mapa, Holter, entre outros, dentro da própria clínica. Ele atende na Provasc, a Provasc fica na rua Sandra Borborema, número 61, no centro da cidade. O telefone 2102-5560. Não podemos esquecer também, claro, da Clínica Doutor Na Hora, outra parceira nossa, um local onde você pode marcar consultas facilmente através do portal drnahora.com.br ou também mandar um WhatsApp para o 981940606, 981940606. São mais de 30 especialidades, exames laboratoriais, de imagens, ginecológicos, oftalmológicos, enfim. Comodidade, com certeza, é com a Clínica Doutor Na Hora, atendendo agora em 2 pontos, no Ponto Sem Réis e também na Praça da Bandeira, ambos no centro da cidade. E outro parceiraço nosso também é o Dr. Antônio Henriques, ele que é ginecologista, obstetra, além de professor e também coordenador acadêmico, e ele trata aí da saúde feminina como um todo, desde os cuidados mais corriqueiros, mais rotineiros do dia a dia, até também a gestação, né? Pois é, ela atende lá na Clínica Santa Clara, que fica na rua Duque de Caxias, 630, no bairro da Prata. Para marcar sua consulta é o 3099-6227 ou 99958-4401. Pois é, são parceiraços nossos que inclusive fazem com que o programa aconteça, que contribuem para que a gente consiga disseminar informação, para que a gente consiga disseminar e espalhar saúde sempre. Mas voltando aqui para o nosso assunto, falando sobre a saúde do ombro e do cotovelo, a gente falava sobre especificamente a saúde do ombro, né? Falávamos sobre bursite, que é um problema que acomete muita gente, inclusive em decorrência de fatores genéticos, mas também, claro, em decorrência do dia a dia, dos hábitos das pessoas. E como é importante falar sobre hábitos. A gente falava aqui agora há pouco sobre como é importante cuidar do corpo, como é importante ter hábitos saudáveis, enfim. Mas voltando a esse assunto, doutor, além da bursite, que outro problema pode atingir também essa área do ombro? O ombro é uma articulação bastante acometida porque ela é uma região
um pouco exposta, é bem superficial. Então a gente pode ter contusões dentro do ombro que podem gerar fraturas. A gente pode ter a luxação do ombro, que é como eu falei, quando a gente perde esse equilíbrio da articulação, a articulação salta do lugar e essa luxação ela pode se tornar recidivante, ela pode ficar frequentemente acontecendo e isso gerar um problema grave. E a gente tem os problemas de artrose, de desgaste da articulação. São os quadros normalmente mais acometidos dentro do ombro. As bursites, a gente tem a síndrome do impacto, como eu falei. A gente pode ter a tendinite calcária, que é uma inflamação que gera calcificação dentro do ombro. E a gente pode também ter uma lesão do tendão do manguito rotador rompido, quando a gente não vai ter só a inflamação, a gente vai ter o tendão rasgado. Essas normalmente são as doenças mais comuns que a gente vai encontrar no dia a dia, que são mais habituais e que vão gerar mais limitação e dores. Cada uma delas tem aquela necessidade de tratamento adequado, aquela faixa etária mais comum. Pacientes, por exemplo, de mais idade vão ter mais artrose, pacientes mais jovens a gente vai ter mais a luxação acometendo, pacientes de meia idade a gente vai ter a questão do síndrome do impacto, a ruptura do tendão. Então, dependendo da faixa etária e daquela característica de movimento, de esforço do ombro, a gente vai ter uma patologia mais comum e essas vão gerar limitações que a gente encontra no dia a dia. Doutor, uma pergunta que não quer calar, inclusive a gente tem recebido muito esses questionamentos nas nossas redes sociais. Para quem decide, para quem é leigo e que nunca fez exercício físico de forma mais intensa e que decide, por exemplo, praticar um esporte, uma arte marcial, um vôlei, um basquete, e precisa passar por um médico, né? Precisa passar por um ortopedista para saber como é que está a sua saúde. É importante para que não haja um impacto maior, né? É fundamental, quando você vai começar com alguma atividade física, a realização de exames. A gente sempre orienta que procure primeiro um educador físico, para que você possa ter um treino adequado, né? Esse educador físico vai fazer um programa de exercício e acompanhar você no dia a dia, mas é fundamental que passe tanto no cardiologista, para ver a necessidade cardiológica, se você tem condições de fazer atividade de alto impacto aeróbico, ou seja, daquela atividade física que vai gerar mais cansaço físico. E aí também é importante que você passe no ortopedista, para que você faça uma avaliação das suas articulações, para saber aquela atividade física que é mais adequada para você. Tem pacientes que podem ter limitação na realização de algum movimento do ombro, da coluna, do joelho, então é fundamental que passe nesses especialistas. Algumas vezes há necessidade de algum outro especialista. O cardiologista pode pedir, por exemplo, para um médico de pulmão dar uma olhada se existe algum tipo de dificuldade respiratória que pode cometer. Existe às vezes a necessidade de passar com um cirurgião. O paciente pode ter feito uma cirurgia, ter alguma limitação de movimentação de tórax e abdômen, dependendo da área que ele vai cometer. Mas o fundamental são esses três: o educador físico, o cardiologista e o ortopedista, para que a gente possa fazer um programa bem adequado para o paciente. Pois é, tem um tema bem polêmico, que também é fruto aí de muitos questionamentos, muitas perguntas que o pessoal nos envia na rede social. Só lembrando que você pode enviar sua pergunta lá para o _saudeativa_, é o perfil do Instagram, repetindo, _saudeativa_. E essas perguntas que a gente tem recebido envolvem muito a questão do famoso CrossFit. É uma onda que está super em alta, né, nos últimos 2 anos, enfim, todo mundo fazendo CrossFit. Mas assim, existe um certo risco porque é uma atividade que exige muito do corpo, né? É um pouco pesado, obviamente não fazendo terrorismos aqui, porque a atividade feita, realizada com a orientação correta, ela pode ser feita, pelo que o senhor acabou de falar, né? Mas exige um cuidado maior, uma atividade que exige mais do corpo, né? Eu não costumo proibir nenhuma atividade física, eu costumo orientar a realização da atividade física, né? Aí, em relação ao CrossFit, já existem alguns trabalhos, é uma atividade bastante nova realmente, mas já existem alguns trabalhos mostrando que os grandes problemas do CrossFit estão relacionados à questão da coluna e do ombro, tá certo? Os trabalhos têm mostrado que a maioria deles estão relacionados à falta da proximidade com o instrutor, com o educador físico, ou desse educador físico não ter orientado adequadamente a realização de atividade, porque o grande problema do CrossFit é exatamente esse impacto, que é um pouco maior, e são exercícios que a gente fala que são exercícios livres, não tem barra fechada fixa. Então, a movimentação pode ser feita de uma maneira muito inadequada e desse jeito você gerar dores e incômodo. Não é uma atividade proibida, eu conheço bastante gente que faz o CrossFit que se sente bem com a realização do CrossFit. Ele só deve ser feito com cuidado, como eu falei. E esses cuidados tem que ser isso, tem que ser proximidade com o instrutor, com o educador físico, tem que ser feito de maneira adequada o movimento da realização do exercício que vai ser feito, para que a gente não tenha esse problema. Como eu falei, é um exercício que normalmente tem muita parte livre, muita carga livre, muito movimento de impacto, e isso pode gerar algum problema sim. Outra dúvida também comum, doutor, mais de um telespectador enviou para a gente na rede social também, com relação ao Pilates. O Pilates é acompanhado pelo fisioterapeuta, né? Enfim,
acontece de ser também a orientação de um ortopedista, faz parte de determinados tratamentos. Queria que o senhor esclarecesse a respeito disso, mas algumas pessoas se queixam de que com a atividade do Pilates acaba sentindo mais dores nas articulações, principalmente ombro e cotovelo. Isso pode acontecer se a pessoa fizer um exercício errado, uma atividade errada? Toda e qualquer atividade pode gerar. A característica principal do Pilates que a gente vai encontrar, principal não, mas uma das mais importantes, é aquela que a gente trabalha com alongamento das articulações da musculatura. Então, normalmente, nós temos por característica, pelo nosso estilo de vida atual, sedentário, sentado, na prática da atividade física, ou na prática da atividade diária do trabalho laboral, então a gente tem um paciente que vai ter bastante encurtamento e dificuldade de diminuição de força muscular. Então, quando você vai trabalhar e quebrar esse vício de postura, de realização de movimento, você vai ter mais dores e mais impacto. Por isso que normalmente o Pilates vai gerar um pouco mais de dores, principalmente nesse início. Depois, com a continuidade da atividade física, a gente vai ter um paciente que vai ter melhora desse quadro de dor da realização da atividade física e, posteriormente, uma melhora do dia a dia. É um paciente que vai dormir melhor, que vai sentar melhor, que vai promover movimentação normal do dia a dia e vai melhorar das dores. O Pilates é uma atividade bastante completa em relação a isso. Ele normalmente é realizado com o fisioterapeuta ou com o educador físico e é uma das atividades que traz muito benefício, principalmente à coluna, exatamente por essa característica de dar algum fortalecimento muscular, de dar bastante alongamento e trabalhar muito bem com postura. Então é uma atividade física que traz bastante benefício, mas que sim, dependendo do paciente e das articulações, eles podem acabar gerando dores por conta disso que eu falei. Não pelo problema do Pilates em si, mas pelo que ele está tentando corrigir, que é bastante encurtamento da musculatura que a gente tem no dia a dia. Tem uma pergunta do Antônio José da Palmeira, ele enviou pra gente na semana passada ainda, e eu achei bem curioso, eu nunca ouvi falar nesse problema, capsulite adesiva. Diz que é conhecido como ombro congelado. Como é que funciona esse problema? Tem tratamento? Tem. A capsulite adesiva, ou popularmente chamada de ombro congelado, está relacionada a um processo inflamatório do ombro que vai inflamar a cápsula, por isso capsulite, né? E que vai gerar bastante limitação de movimentação. Como eu tinha falado lá atrás, o ombro é uma das articulações que mais promove movimento no nosso organismo. É a mais instável por conta disso. Ela tem uma amplitude de movimento muito grande. Quando a gente tem essa cápsula inflamada, eu costumo fazer a analogia a uma sanfona. Em vez de nós abrirmos a sanfona como um todo, ela vai abrir menos. E nesse abrir menos, ele vai gerar limitação do movimento do paciente. Por isso o ombro congelado. Mas ela sim tem tratamento. Existia uma certa dificuldade de a gente conseguir um tratamento. Existem alguns tratamentos novos que estão sendo lançados. E existem medicações novas que estão sendo lançadas que têm ajudado bastante. Na nossa rotina do dia a dia, na nossa clínica, graças a Deus, a gente tem desenvolvido um trabalho muito bom. Tratamento com bloqueios, que a gente fez até apresentação em congresso recentemente, em que a grande maioria dos pacientes tem melhorado por completo dessa capsulite adesiva. Porque o que é o habitual, o que se encontrava no dia a dia? Que esse paciente ia passar 2 anos com dores e com limitação no ombro e que quando ele tivesse melhor após esses 2 anos, ele ia estar melhor da dor, mas ele tem uma limitação do movimento muito grande. Então ele estava sem dor, mas estava com o ombro travado. Com esse tratamento que a gente vem implantando agora, esses medicamentos novos que têm sido lançados, a gente tem conseguido melhorar esse movimento bastante e fazer com que essa melhora do quadro da dor de movimento ela seja bastante encurtada. Então, em vez de o paciente esperar 2 anos para poder ficar bem, a gente tem conseguido resultados bons com 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses de tratamento. Lógico, cada caso de um caso reage de alguma forma, mas são tratamentos que a gente tem visto, que a gente publicou no congresso, que 97%, 95% dos pacientes têm conseguido melhorar somente com esse tratamento e com a boa orientação fisioterápica. Enquanto isso, lá atrás a gente tinha um paciente que ia ser bastante limitado, com bastante dor e que às vezes ia precisar evoluir para cirurgia, para alguma coisa muito mais agressiva e que talvez o resultado não fosse o ideal. Então é bastante limitante realmente essa capsulite. É bastante comum encontrar em pacientes que têm diabetes e pacientes que têm algum problema neurológico, como convulsão, epilepsia, tá certo? E que a gente tem tido bons resultados hoje nos tratamentos. Pois é, respondida a pergunta então do Antônio José, lá da Palmeira, inclusive agradecer a audiência aqui das pessoas que mandam as suas mensagens, suas perguntas, seus questionamentos. O Saúde Ativa está aqui para isso, para responder as suas dúvidas e trazer muita informação sobre saúde para você. A gente vai para um breve intervalinho, na volta tem muito mais aqui com o Dr. Márcio Cavalcante no Saúde Ativa. Fica por aí.